Assunto que eu queria chamar a Bianca Carvalho, que está lá em Recife, porque ela está do lado do secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, que é o Pedro Eurico de Barros e Silva, para falar um pouco para a gente sobre a situação que aconteceu em Recife no sábado. Eu contava para vocês um pouco mais cedo, Bianca já está aqui, Bianca, contava na nossa leitura dos jornais da ação da polícia na manifestação contra o governo Bolsonaro, a manifestação que estava pacífica, a polícia agiu, ainda não se sabe em que situação, qual a razão, mas o fato é que a ação da polícia levou a duas pessoas serem atingidas nos olhos por balas de borracha e essas duas pessoas podem perder a visão. Bianca Carvalho vai contar para a gente com os detalhes. Bianca, bom dia. Oi, Júlia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Essas duas pessoas sofreram danos irreparáveis, né, na visão. Sem falar o dano que a gente viu para todo mundo que estava protestando pacificamente. Eu já vou direto perguntar para o secretário de Justiça e Direitos Humanos, aproveitando até de que trata a pasta do senhor, secretário de Justiça e Direitos Humanos. Veja, no Brasil inteiro, em várias cidades, esse protesto aconteceu. Somente aqui a gente viu aquelas cenas horríveis, inesquecíveis, desastrosas. Primeira pergunta que eu queria que o senhor respondesse para a gente, por favor. Quem deu aquela ordem? Porque era pacífico, não há nenhuma imagem que mostre que houve agressão por parte de quem estava pacificamente protestando. De repente, o que se viu foi uma violência sem medida e sem controle. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, o governador Paulo Câmara e o secretário de Defesa Social, durante 3 horas que durou a manifestação, de mais de 2 quilômetros, acompanharam a manifestação e estava tudo absolutamente sob controle, inclusive as pessoas fazendo a passeata com distanciamento, quero reconhecer. Segundo, o episódio aconteceu depois da passeata já ter percorrido todo o caminho principal, que era a Avenida Conde da Boa Vista, no centro da cidade, chegando na ponte do Arte Coelho, o local onde aconteceu o incidente. Evidentemente que tudo isso está sendo apurado. A ordem, não houve nenhuma ordem do governo de Pernambuco para aquela reação violenta. Não é? É evidente que isso vai ser investigado. Foi instaurado imediatamente um inquérito policial militar, o inquérito da Polícia Civil, o inquérito policial militar para averiguar a ação dos militares, o que aconteceu. E do ponto de vista da Polícia Civil, as lesões corporais de natureza gravíssima. Mas, secretário, há câmeras, inclusive no sábado, todo o comando da PM estava num local onde tem câmera em todo canto. A ação, essa pancadaria, durou muito tempo, durou mais de meia hora. Vocês não viram pelas câmeras, ninguém avisou para vocês, não deu para impedir aquilo. E aí eu fico me perguntando, se alguém mandou, então tem uma PM dentro da PM, tem uma polícia militar que desrespeita a ordem maior. O que está acontecendo? Está todo mundo sem entender e todo mundo assustado. Primeiro eu quero deixar bem claro que o governador tomou todas as medidas iniciais. Afastamento, providências com relação à saúde e logo mais vou receber inclusive as famílias. Nós não vamos comungar com a violência, com a arbitrariedade. A banalização do mal não existe em Pernambuco. Não comungamos com isso. Agora, é evidente que os fatos têm que ser apurados. Tinham vários militares na operação. Então, quem usou da arma, no caso, das espingardas com balas de efeito moral? Como é que se deu isso? Tudo isso vai ser objeto da investigação, que tem que ser rápida, célere e cirúrgica. Inclusive porque foram, viu, Júlia, foram tiros a queima-roupa. Bala de borracha machuca, tanto machuca que a gente tem 2 pessoas já com dano permanente e irreversível, de acordo com os médicos. Então foram tiros dados a queima-roupa, não há sequer uma imagem que mostre que essas pessoas atacaram, sequer revidaram. Elas só tentavam se proteger e é tão sério, Júlia, que em uma das imagens, uma das pessoas que estava lá caído, o Daniel, quem tentava ajudar também estava sendo rechaçado, também estava sendo agredido. A polícia não deixou nem que aquelas pessoas socorressem o homem que estava ali caído. É muito sério o que aconteceu. É evidente que é sério, exatamente por isso todas as medidas estão sendo tomadas num tempo célere. Nossa preocupação nesse momento, primeiro, é garantir a integridade física daqueles que foram vítimas, né? Como é que a gente pode
da assistência do ponto de vista cirúrgico, hospitalar. Depois, as famílias também serão objeto de um entendimento, buscando uma reparação indenizatória pelo dano causado ao seu familiar, que inclusive não estava na manifestação. Era transeúnte, estava utilizando o seu direito de ir e vir, estava atravessando a avenida. Mas volto a dizer, com toda clareza, Júlia, o governo de Pernambuco não deu nenhuma autorização para uma ação violenta dessa, que é um fato absolutamente um ponto fora da curva, porque isso jamais aconteceu em Pernambuco. Secretário, Júlia e Guedes, Otávio Guedes, querem participar dessa conversa. O senhor fala que não houve nenhuma autorização por parte do governo do Estado, então isso deixa a gente, né, Júlia e Otávio, ainda mais preocupado. Não houve autorização, também não houve como impedir que eles fizessem. Quem é que está mandando? É muito confuso isso, né, gente? É isso, Bianca. Eu acho que você fez uma colocação importantíssima, né, dessa questão. Então, existe uma polícia dentro da polícia, né? O que é isso? A Bianca vai transmitir a minha pergunta, por gentileza, para o secretário, que ele está sem me ouvir, Bianca. E alguns movimentos sociais que participaram da manifestação pacífica temem que a ação da polícia tem a ver com o fato de que setores da polícia apoiam o presidente Bolsonaro e era uma manifestação contra o presidente. O que o secretário tem a dizer a respeito disso? Isso, o que a Júlia está perguntando, até pelo que a gente viu nas redes sociais desde sábado, vários movimentos que participaram do protesto pacífico estão preocupados porque era um movimento contra o presidente Bolsonaro, pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. E aí, evidentemente, que a gente não pode esquecer que nos movimentos que são favoráveis ao presidente, e acontecem na Zona Sul do Recife, a polícia em nenhum momento se comportou assim. Quando existia, inclusive, aglomeração, todo mundo sem máscara, ontem estava todo mundo de máscara e caminhando ordeiramente. Aí, os movimentos estão com medo disso, de por que essa diferença, e é o que Júlia está perguntando. Olha, Júlia, não existe diferença do ponto de vista da ação de governo, da política de governo. Nós não comungamos com nenhuma sorte, com nenhum tipo de violência, de arbitrariedade. Segundo lugar, a Polícia Militar vem, ao longo de todo esse período de governo, acompanhando manifestações, às vezes até impedindo a manifestação, mas sem uso da violência, sem uso do esforço físico de forma dura e radical. Então, essa medida, essa decisão, esse comportamento será investigado. E quero deixar bem claro, Bianca, em Pernambuco não existe polícia militar paralela. Existe a Polícia Militar de Pernambuco, que tem o seu comandante, é o governador de Pernambuco, fique bem claro. E a Polícia Militar sempre se conduziu de forma respeitosa e cumprindo os protocolos de segurança e de garantia da ordem, mas com respeito às pessoas e aos direitos humanos. Esse fato fugiu, como eu disse, ponto fora da curva. Ele vai ser, evidentemente, como já está sendo investigado. Até porque, né, Júlia e Otávio, se o senhor fala, e a gente sabe, que o governador do estado é o comandante maior da Polícia Militar, porque ele é o comandante de tudo, então houve um desrespeito àquilo que preconiza este comandante. Aqui, o senhor falou o tempo inteiro, né? É um governo que não autoriza, não autorizou e não compactua com isso. É o que o senhor está falando? Claro que sim. Pronto, a gente sabe que não é um ato generalizado. Não, agora, tem um grupo que não respeita esse comandante, quem não é? desrespeitou vai responder de acordo com os ditames da lei. Nós temos um código de disciplina militar, nós temos a lei de abuso de autoridade e nós temos a Constituição, que garante o direito à livre manifestação das pessoas. Então, tudo isso vai ser objeto de uma investigação clara e criteriosa. Sem dúvida, sem dúvida. E Otávio, ainda que o secretário estava dizendo, os dois não estavam nem participando do protesto, e ainda que estivessem, é um direito democrático protestar, né? Pois é, Bianca, antes de mais nada, sou seu fã. Sempre digo isso. Outra coisa, a pergunta é o seguinte, o secretário falou em protocolo. Qual o protocolo que deveria ser seguido? Quando um policial está autorizado a disparar uma bomba de gás lacrimogêneo ou uma bala de borracha?
certo. Obrigada, viu, Guedinho? Muito obrigada pelo seu carinho. Secretário, Otávio quer saber o seguinte: qual é o protocolo? Existe um protocolo. Qual é o protocolo? Em que situação um policial militar deve utilizar spray de pimenta, tiro de bala de borracha? Em que situação isso deve acontecer? Lembrando que os tiros, gente, foram disparados praticamente a queima-roupa, a uma distância de 5 metros. E não foram disparados nas pernas, como em geral isso acontece, né? Foram para o rosto, tanto que as pessoas perderam a visão. É exatamente, Otávio, o que a gente está investigando. Nada vai ficar debaixo do tapete, nada vai ficar Mas escondido. qual o protocolo, ele pergunta? O protocolo é de acompanhamento de uma manifestação, de respeito aos participantes da manifestação, claro, porque é constitucional, estava garantido. E terceiro, qualquer esforço terá que ser de forma gradual e mínima. Qualquer esforço não pode ser exorbitante do ponto de vista da prática da força com violência. Sempre o protocolo indica, primeiro, negociação, segundo, entendimento, terceiro, se houver necessidade do envolvimento de uma tropa num confronto, que ela se dê com o mínimo de danos possíveis. É evidente que, neste caso, a gente tem que reconhecer de que houve uma extrapolação. E isso vai ser objeto de investigação. O governador Paulo Câmara, todo o nosso governo, nós primamos pelo respeito aos direitos humanos. Nós primamos pela ordem democrática. E na ordem democrática, evidentemente, que está o direito de livre expressão do pensamento e livre manifestação e de organização política. Tá certo. E a gente sabe, né, Otávio e Júlia, que a gente está falando de uma ação, a gente não está falando de toda a polícia militar de forma alguma, a gente está falando do que aconteceu, tem que haver rigor na apuração, tem que saber quem mandou, quem autorizou, já que o comandante maior, que é o governador do estado, ele não concorda com isso, alguém mandou, alguém deixou, alguém não impediu, e não existem duas democracias, né? Só tem uma. Não é a democracia se quem está a favor de um governo ou contra o governo. A democracia, gente, é uma só para todo mundo. Exato, Bianca. Perfeitas suas colocações, né? O regime democrático está aí, as pessoas têm direito de se manifestar dentro da movimentos pacíficos, né? Dentro da ordem, da regra do jogo. É assim que funciona. É lamentável a atuação da Polícia Militar de Pernambuco nesse sábado. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço ao secretário também pela gentileza de nos atender e obrigada por deixarmos eu e Otávio invadirmos a sua entrevista. Muito obrigado.